Olá, hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Ministério Público investiga irregularidades na vacinação em vários estados. Alemanha supera a marca de 50 mil mortes por Covid-19. Denúncias em ao menos 12 estados de pessoas que teriam furado as filas da campanha de vacinação levaram o Ministério Público a apurar irregularidades na imunização de políticos, empresários e servidores públicos. Segundo as denúncias, algumas pessoas teriam abusado de posições privilegiadas para receberem as doses da vacina contra a Covid-19, mesmo não sendo parte dos grupos prioritários. Quem furar a fila da vacinação poderá responder por crimes de improbidade administrativa, prevaricação e dano coletivo. Em Manaus, a investigação dos promotores levou à suspensão temporária da vacinação para a redefinição dos grupos prioritários. O Plano Nacional de Imunização define 4 grupos que devem receber as primeiras doses da vacina Coronavac. São estes os profissionais de saúde e funcionários de hospitais e clínicas, idosos residentes em asilos, pessoas com deficiência em residências inclusivas e a população indígena que vive nas comunidades. A quantidade de imunizante disponível no país, de 6 milhões de doses, ainda é insuficiente. Um avião com 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca já está a caminho do Brasil, confirmou o governo da Índia. Mas isso não bastará para cobrir as quase 15 milhões de pessoas que devem ser vacinadas na primeira fase. O Brasil registrou oficialmente nesta quinta-feira 1.316 mortes ligadas à Covid-19, segundo dados divulgados pelo CONAS e pelo Ministério da Saúde. Também foram registrados 59 mil novos casos confirmados da doença, o que eleva o total de infecções oficialmente identificadas no país para mais de 8,6 milhões, enquanto os óbitos já somam mais de 214 mil desde o início da epidemia. No entanto, diversas autoridades e instituições de saúde alertam que os números reais devem ser ainda maiores em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação. Segundo dados do Ministério da Saúde, 7 milhões e meio de pessoas se recuperaram da doença. Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, mas é o segundo em número de mortos. Mais de 408 mil pessoas morreram em solo americano. Em todo o mundo, mais de 97 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus e o total de mortos já é de mais de 2 milhões. O número de mortos pela pandemia na Alemanha superou a marca de 50 mil. Os óbitos no país estão em alta nas últimas semanas, enquanto as infecções apresentam um leve declínio. Nas últimas 24 horas, o país registrou 859 óbitos e quase 18 mil novos casos da doença, segundo dados do Instituto Robert Koch. Na primeira fase da pandemia, a Alemanha tinha um número de óbitos relativamente baixo, mas as infecções começaram a aumentar intensamente no final do ano passado, após o relaxamento das medidas para conter o coronavírus. Na Europa, o Reino Unido, a Itália e a França, países com populações menores do que a Alemanha, ainda registram números de mortes mais altos. A taxa de infecção por 100 mil habitantes em um período de 7 dias na Alemanha se manteve em 115,3 após chegar a quase 200 há um mês. As autoridades querem reduzir esse índice para menos de 50, o que permitiria o rastreamento da doença no país. A Alemanha ampliou o lockdown em todo o país até o dia 14 de fevereiro, em meio a preocupações com as novas variantes mais contagiosas do coronavírus que se espalham pelo continente. Após se tornar o país com a maior taxa de infecções per capita de Covid-19 em todo o mundo, a Irlanda planeja vacinar toda a sua população até setembro. As autoridades partem do princípio de que o fornecimento previsto de vacinas vai se confirmar até lá. As vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna já foram aprovadas para uso no país. A Irlanda adotou um terceiro lockdown nacional que deve ir ao menos até o final de janeiro. Após atravessar sem sobressaltos as 2 primeiras ondas da doença, o governo relaxou as restrições antes do Natal, permitindo a reabertura do comércio, as viagens e as reuniões familiares. Mas, em apenas 5 semanas, a Irlanda passou da segunda menor incidência de coronavírus na Europa para a mais alta do mundo. O sistema de saúde irlandês, que havia sido poupado até o final do ano passado, começou a sucumbir em janeiro.
Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.